No final do século XVIII, um padre anglicano pouco conhecido chamado John Michell apresentou ao mundo uma ideia que, à época, parecia mais uma especulação curiosa do que uma teoria científica real. A possibilidade da existência de objetos tão massivos e com uma gravidade tão intensa que nem mesmo a luz poderia escapar de sua superfície. Essa ideia, quase esquecida por séculos, hoje é reconhecida como uma das primeiras formulações do que chamamos atualmente de buracos negros. John Michell nasceu em 1724 na Inglaterra, em uma época em que o conhecimento científico ainda engatinhava em diversas áreas, e os grandes mistérios do universo mal começavam a ser tocados pela ciência. Desde jovem, Michell demonstrou um intelecto afiado e uma profunda curiosidade, o que o levou a estudar em Cambridge, onde se destacou em áreas como matemática, teologia, filosofia natural, física e geologia. Embora tenha seguido carreira como reitor em igrejas anglicanas, Michell nunca deixou de investigar os segredos da natureza. Ele é hoje lembrado por poucos, mas sua contribuição para a ciência foi notável, ainda que silenciosa. Em 1783, em um artigo publicado na Philosophical Transactions of the Royal Society, Michell sugeriu que uma estrela com massa muito maior do que a do Sol, e com densidade semelhante, poderia ter uma gravidade tão forte que a velocidade necessária para escapar de sua superfície seria maior do que a da luz. Segundo os cálculos de Michell, essa velocidade de escape poderia ultrapassar o limite da velocidade da luz, o que significaria que nada menos nem mesmo a luz menos conseguiria sair da superfície desse objeto, tornando-o invisível para os observadores. Eloise Chamoux, de estrelas escuras, era uma hipótese revolucionária para a época. A ideia partia da física newtoniana, que tratava a luz como composta por partículas, ou corpúsculos, capazes de serem afetadas pela gravidade. Michell aplicou a fórmula da velocidade de escape newtoniana, menos que relaciona a massa e o raio de um corpo celeste, para estimar quando a luz deixaria de escapar. Ele calculou que, para uma estrela com massa 500 vezes maior que a do Sol, e com densidade igual à dele, a gravidade seria suficiente para impedir até mesmo os raios de luz de escapar. O conceito antecipava, em essência, a ideia moderna de buraco negro, mesmo que as bases físicas fossem diferentes. Naquela época, ainda não existia a teoria da relatividade, que redefiniria a compreensão sobre o tempo, o espaço e a gravidade. O espaço-tempo, a curvatura gravitacional e os horizontes de eventos só viriam à tona mais de um século depois, com os trabalhos de Albert Einstein e Karl Schwarzschild. Mesmo assim, a intuição de Michell, baseada na física clássica e na lógica matemática, estava surpreendentemente alinhada com a realidade que a ciência só confirmaria muito tempo depois. Michell também foi além. Ele sugeriu que essas estrelas escuras poderiam ser detectadas indiretamente. Se uma dessas estrelas invisíveis estivesse próxima de outra estrela comum, seus efeitos gravitacionais poderiam ser percebidos no movimento da companheira. Essa ideia de detecção indireta, menos hoje usada na astronomia moderna, para identificar buracos negros em sistemas binários, demonstra a genialidade de Michell. Seu pensamento antecipava metodologias que só seriam possíveis com os avanços da tecnologia de telescópios e da astrofísica. Apesar da importância de suas ideias, John Michell nunca ganhou destaque em vida. Era um homem discreto, com poucos artigos publicados e sem grande ambição por reconhecimento. Sua obra foi amplamente ignorada, mesmo entre os círculos científicos da época. A teoria corpuscular da luz, que sustentava sua hipótese, foi gradualmente substituída pela teoria ondulatória, liderada por cientistas como Thomas Yen e Augustin Jean Fresnel. A possibilidade de que a luz fosse capturada pela gravidade deixou de parecer plausível durante o século XIX. O conceito de estrela escura caiu no esquecimento. Mesmo Pierre Simon Laplace, que independentemente chegou a uma conclusão semelhante pouco depois de Michell, também foi ignorado nesse aspecto. Foi somente no século XX, com a formulação da teoria da relatividade geral por Albert Einstein em 1915, que o estudo da gravidade deu um salto qualitativo. Ano depois, Karl Schwarzschild encontrou uma solução exata para as equações de campo de Einstein, revelando a possibilidade teórica de um objeto com um horizonte de eventos, um limite a partir do qual nada pode escapar, nem mesmo a luz. O conceito de buraco negro, embora ainda não nomeado dessa forma, ganhava contornos matemáticos e físicos mais sólidos. Com o avanço da física teórica e da astrofísica, os buracos negros passaram de mera curiosidade matemática
a objetos reais e observáveis. Em meados do século XX, cientistas como John Wheeler cunharam o termo buraco negro e consolidaram o conceito na cultura científica e popular. Experimentos e observações começaram a fornecer evidências indiretas da existência desses objetos. Sistemas binários com fontes invisíveis, emissão de raios X, oriundos de regiões densas, e mais recentemente, as imagens do horizonte de eventos capturadas pelo Event Horizon Telescope. Foi neste contexto moderno que o trabalho de Mitchell foi redescoberto e valorizado. Historiadores da ciência começaram a revisitar textos antigos e reconheceram que, muito antes de Einstein, Mitchell já havia intuído um conceito que a física relativística viria a confirmar. Hoje, ele é considerado um dos precursores na concepção de buracos negros. Sua ideia de que uma estrela muito massiva poderia tornar-se invisível, não porque deixasse de existir, mas porque sua gravidade impediria a luz de sair, é essencialmente o mesmo princípio que rege os buracos negros modernos. O legado de Mitchell não se limita apenas à astronomia. Ele também foi pioneiro em outras áreas da ciência. Contribuiu significativamente para o estudo do magnetismo e da sismologia. Foi um dos primeiros a propor métodos quantitativos para localizar epicentros de terremotos. E suas ideias influenciaram pensadores contemporâneos como Henry Cavendish. Além disso, foi um dos primeiros cientistas a especular sobre a existência de vida extraterrestre em outros planetas, propondo que as estrelas poderiam ser sóis de outros sistemas, com planetas próprios. A história de Mitchell revela como ideias brilhantes podem ser negligenciadas por séculos, não por falta de mérito, mas por estarem muito à frente de seu tempo, ou por não encontrarem eco em um ambiente científico ainda despreparado. Sua vida modesta e seu comportamento reservado talvez tenham contribuído para o esquecimento de seu trabalho, mas também demonstram que a busca pela verdade científica não requer necessariamente a glória pública. Muitas vezes, as maiores revoluções nascem do silêncio e da contemplação. A trajetória de Mitchell também serve como um lembrete da importância de manter registros e revisitar o passado. A ciência é um esforço cumulativo, e reconhecer os pioneiros que antecederam os grandes nomes pode enriquecer nossa compreensão da história do conhecimento. O caso de Mitchell mostra que mesmo teorias baseadas em modelos hoje ultrapassados podem conter verdades profundas, desde que guiadas por uma lógica bem fundamentada e uma observação cuidadosa da natureza. A figura do padre cientista desafia ainda a falsa dicotomia entre fé e ciência. Mitchell conciliava sua vida religiosa com a investigação científica, sem ver conflito entre elas. Em sua época, essa dualidade era mais comum do que imaginamos hoje. Ele via a ciência como uma forma de se aproximar da criação divina, uma maneira de compreender o funcionamento do universo, com o mesmo fascínio que inspirava sua espiritualidade. Em 2019, o mundo celebrou a primeira imagem direta de um buraco negro, registrada pelo Event Horizon Telescope. O feito representou um marco na astronomia e uma conquista coletiva de mais de 200 cientistas ao redor do planeta. Mas, de maneira simbólica, também foi uma homenagem tardia a John Mitchell, pois, se hoje conseguimos ver aquilo que ele só pôde imaginar, é porque as sementes lançadas por sua mente visionária finalmente floresceram. Em um tempo sem telescópios espaciais, sem computadores, sem equações relativísticas, John Mitchell foi capaz de antever um dos fenômenos mais extremos do universo com base em lógica, matemática e uma profunda curiosidade. O padre dos buracos negros, como é chamado por alguns, merece seu lugar no panteão dos grandes pensadores da ciência. Ao olhar para o céu noturno e contemplar os mistérios que ainda nos escapam, é impossível não lembrar de Mitchell e de sua estrela escura, perdida nas sombras do espaço, mas finalmente redescoberta pela luz da história.